Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Ronaldo, nosso querido intérprete, para a gente conversar um assunto importante das aulas de história, hein? Uma retomada sobre Brasil e Império. Quando nós falamos Brasil e Império, a gente precisa entender que é um período que se inicia em 1822, com a independência do Brasil, e ele se estende até 1889, com a proclamação da República. Entre 1822 e 1831, nós temos o que chamamos de Primeiro Reinado. Entre 1840 e 89, nós temos o Segundo Reinado. E entre o primeiro e o segundo reinado, o período regencial. Vale destacar a você também que o Brasil foi o único país, da América a adotar uma monarquia pós-independência, Os outros países, com exceção do México, que por alguns meses também foi uma monarquia, adotaram uma república presidencialista. Nós mantivemos a monarquia e vamos ter dois monarcas, Dom Pedro I e, posteriormente, seu filho Dom Pedro II. Convido você a gente olhar os objetivos, Compreender o processo de formação do Estado brasileiro pós-independência, compreender as principais características do governo de Dom Pedro I, aqui, conhecer os partidos políticos do Segundo Reinado, e entender aí as características do abolicionismo e do processo de abolição da escravidão no Brasil, Olha aí 4 objetivos para a gente poder entender um pouquinho, Olha só, você lembra quem, como, ocorreu a proclamação da independência do Brasil, Quais as diferenças podemos apontar em relação às colônias espanholas aqui na América? Quadro do Pedro Américo, Tenho certeza que você já conhece esse quadro do Pedro Américo, de 1888, retratando a independência do Brasil, de uma forma artística, Dom Pedro aqui ao centro da pintura, Os dragões da independência, as margens do rio Ipiranga, teria dito independência ou morte, Então aqui, o príncipe regente Dom Pedro I, chegando de uma viagem às margens do rio Ipiranga, percebeu que Portugal, recebeu notícias de que Portugal estava pressionando o seu retorno imediato, ameaçando inclusive de levá-lo à força. Então, diante disso, ele optou pela proclamação da independência do Brasil. Como o professor disse a vocês, o Brasil foi a única colônia que se tornou sede de uma monarquia. Ali a figura de Dom Pedro I, nosso primeiro imperador do Brasil. Nas colônias espanholas houve um enfrentamento mais intenso pela liberdade e eles se constituíram em repúblicas presidencialistas, certo? Dando sequência aqui, olha só, é símbolo nacional da época do Império, não é um símbolo nacional dos dias de hoje, embora alguns elementos identifiquem a bandeira do Brasil. Então, isso aqui é a bandeira do Brasil do período imperial, marcada aqui pela coroa, indicando aí que o Brasil é uma monarquia. Então, aqui nós vamos ter a coroa, a bandeira do período imperial. Pessoal, aqui, um país, um novo país, uma nova Constituição. Feita a nossa independência em 1822, uma das preocupações era que o Brasil tivesse um ordenamento jurídico, um conjunto de leis, Nesse sentido, em 1824, o Brasil teve a sua primeira Constituição, que foi outorgada, e eu negritei a palavra ali, outorgada, para lembrá-los que outorgada é quando a Constituição ela é imposta. O ideal é que ela seja promulgada, como é a nossa última Constituição de 1988, E ao longo da nossa história, o Brasil teve 7 constituições, Algumas outorgadas e outras promulgadas, como é o caso da última Constituição do Brasil, conhecida como Constituição Cidadã, promulgada no ano de 1988, Dando sequência aqui, reconhecimento da independência. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos da América, com base na doutrina Monroe,
Que eles defendiam a América para os americanos. E daí, é claro, a gente precisa fazer, né, um entendimento sobre essa doutrina Monroe, né, e entender que era a América para os norte-americanos, né? Eles foram o primeiro país, os Estados Unidos, a reconhecer a nossa independência. Portugal só fez o reconhecimento da nossa independência no ano de 1825 e exigiu o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. Nós não tínhamos esse dinheiro, pegamos emprestado da Inglaterra para poder, então, pagar a indenização, né? A Inglaterra vai reconhecer a nossa independência em 1827, mas, em troca, exigiu o fim do tráfico de escravos e a renovação por mais 15 anos do Tratado de Comércio de 1810, que, claro, garantia vantagens, né, para os comerciantes ingleses. E a gente vai, nesse sentido, né, pagando indenização, a doutrina Monroe, as exigências inglesas, nós vamos tendo reconhecimento da independência do Brasil. E aqui a sucessão do trono português. Daí a gente vai ter um problema lá em Portugal, né? Como você sabe, Dom João VI retornou para Portugal em 1821 e ele continua sendo rei de Portugal. Seu filho mais velho, Dom Pedro I, estava no Brasil e se torna imperador do Brasil. Acontece que Dom João VI morreu no ano de 1826 e deixou o trono para quem? Para Dom Pedro, porém Dom Pedro era imperador do Brasil, né? Dom Pedro, portanto, renunciou de ser rei de Portugal em favor da sua filha Maria da Glória, né? Então ele passa o trono para sua filha, porém Maria da Glória é uma criança, né? Então Dom Miguel vai ocupar o trono no lugar de Dona Maria da Glória, uma tentativa de golpe, né? Proclamando-se rei de Portugal. E aí você vai ter uma disputa entre dois irmãos, Dom Miguel em Portugal e Dom Pedro aqui no Brasil. Por direito, o trono era de Dom Pedro e passou, né, para sua filha. Dom Miguel, em uma tentativa de golpe, quer tomar para si o trono, né? Dom Pedro I vai reagir, preparando militarmente para reconquistar o trono português. Houve forte reação das elites brasileiras contra Dom Pedro, aumentando assim a sua impopularidade, o receio, o temor que Dom Pedro abandonasse o Brasil e fosse para Portugal, o que vai se concretizar em 1831 e permanecer por lá, né? Trago aqui uma atividade para vocês, olha só, né? Observe a charge ao lado, né? Como Dom Pedro e Dom Miguel estão representados nessa charge e o que ela está ironizando, né? A gente acabou de discutir sobre isso. Registre a sua resposta e a gente já volta para a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? O que a charge, né, está aí querendo ironizar, né? Como que Dom Miguel e Dom Pedro estão sendo representados, né? Eles estão representados como meninos, né? Repare lá no tamanho deles, né? Emburrados. Ambos querem a coroa, né, que está na cabeça de Dom Miguel. E a charge vai ironizar justamente aí, né, a usurpação da coroa portuguesa por Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, né? Repare que o homem de cartola apoia Dom Pedro e o homem de gorro vermelho apoia Dom Miguel, né? Uma charge representando aí uma parte da história de Portugal e da história do Brasil, né? Então, diante dessa impopularidade, não só pela disputa do trono, mas questões da vida privada aqui no Brasil, né? O falecimento precoce da esposa de Dom Pedro I, a imperatriz, faleceu muito jovem, né? Dom Pedro vai abdicar o trono aqui no Brasil em favor do seu filho mais velho, Dom Pedro II, que em 1831 tinha apenas 5 anos de idade, né? É óbvio, pessoal, que uma criança com 5 anos de idade não tem condições de governar um país. Daí o Brasil, entre 1831 e 1840, passa por um período chamado período regencial, né? Inicia-se, portanto, aí o período regencial, marcado por uma série de revoltas, né? Como, por exemplo, a Farroupilha. Farroupilha foi uma das revoltas regenciais. Tamanho era a instabilidade política no Brasil que em 1840 Dom Pedro II teve a sua maioridade antecipada. Ele tinha 14 anos de idade, né, quando o parlamento brasileiro resolveu deixá-lo, então, né, torná-lo maior de idade e coroando Dom Pedro II com apenas 14 anos de idade, imperador do Brasil. E aqui essa representação, né, da coroação de Dom Pedro II. Veja que ele está aqui ajoelhado, né? Aqui membros da Igreja Católica coroando, né, esse pré-adolescente, esse adolescente, 14 anos de idade, assumindo como imperador do Brasil. E nós vamos ter alguns partidos políticos, né? 2 principais partidos políticos durante o Segundo Reinado. De um lado, o Partido Liberal, de outro lado, o Partido Conservador, né? Que tinham aí algumas diferenças, né, naquilo que eles defendiam. E essas eleições eram marcadas por violências, por fraudes eleitorais, né? Tentativas aí de fraudar as eleições. Eles possuíam, né, alguns interesses, como, por exemplo, desejavam manter a ordem estabelecida e os seus privilégios, a monarquia e o escravismo aqui no Brasil. Eram pontos em que eles tinham interesses em comuns, né? E a principal diferença era que os conservadores defendiam a centralização política, um maior poder nas mãos do monarca. Já os liberais defendiam uma maior autonomia das províncias no Brasil. Naquela época nós não falávamos Estado, nós falávamos províncias. Então, essa é uma das principais diferenças que haviam entre os conservadores e os liberais. Convido vocês agora, olha só, para uma atividade. Veja só, mais uma charge. Como é bom trabalhar, né, a história a partir de charges, né? Na charge ao lado, quem seriam os cascudos e o que ela ironiza na política do Segundo Reinado. Então a gente tem uma palavra aqui nessa bandeira, que a gente tem cascudos, né? E o que ela está ironizando? Responda a atividade e a gente já volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a atividade, né? O que essa charge está ironizando, né? Olha só, quem eram os cascudos, né? Segundo a charge, os cascudos eles eram membros do Partido Conservador, né? E ela ironiza, né, esse uso da violência na disputa entre liberais e conservadores durante o Segundo Reinado. E o Segundo Reinado no Brasil ele vai ficar marcado também pelas leis abolicionistas. E as leis abolicionistas requerem um pouquinho de atenção para a gente olhar essas leis com um olhar mais crítico, né, com relação a elas. E a primeira lei abolicionista, a Lei Eusébio de Queiroz. Você vai encontrar a grafia de Queiroz com S ou com Z sem problema algum, né? Então, olha só, a Lei Eusébio de Queiroz, ela é o primeiro passo ao proibir o tráfico de escravizados para o Brasil. É uma lei feita no ano de 1850, né, proibindo, portanto, o tráfico de escravos para o Brasil. Vale ressaltar que um pouco antes, em 1845, a Inglaterra havia feito uma lei chamada de Bill Arbidin, que proibia o tráfico de escravos, né, nas águas do Atlântico. Como nós éramos um país independente, somos obviamente, nós não queríamos seguir uma lei inglesa. Em 1850 a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. Olha aqui, né, trago essa litografia do Eusébio de Queiroz, responsável pela primeira lei abolicionista no Brasil. Na sequência nós vamos ter a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Barão de Rio Branco, ela dava liberdade aos filhos e filhas de escravos nascidos a partir de quando ela foi promulgada, em 1871. Já a Lei do Sexagenário, também conhecida como Saraiva e Cotegipe, ela dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos após pagarem uma indenização de mais 3 anos de trabalho. É aí que eu digo que a gente precisa ter um olhar mais crítico sobre essas leis abolicionistas, né? É claro que ela vai contribuir com o fim da escravidão, mas a gente precisa refletir, né? Lei do ventre livre, será que essas crianças que eram, né, nascidas livres, quem iria cuidar dessas crianças, né? Será que era fácil para uma mãe entregar os seus filhos? A mesma questão com a lei do sexagenário. Em que condições de saúde uma pessoa que pode ter vivido a sua vida toda na condição de escravo, né, com aí uma condição de moradia, de alimentação péssima, como que ele vai chegar, né, com o seu estado de saúde ao chegar aos 60 anos de idade e ter que trabalhar mais 3 como indenização, tá bom? Então nós vamos aí falar um pouquinho e ter esse olhar mais crítico sobre essas leis abolicionistas, né? E a Lei Áurea, no ano de 1888, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, e ela colocou fim à escravidão aqui no Brasil. Várias províncias no Brasil, como por exemplo o Ceará, já havia abolido a escravidão e nós estávamos numa transição de mão de obra escrava para mão de obra imigrante, tá? A escravidão acabou, mas a situação dos ex-escravos não melhorou, né? A Lei Áurea não veio acompanhada de uma preocupação social, né, com as pessoas consideradas agora ex-escravos, né? Então ela deixou essas pessoas à mercê da sociedade, ainda, né, com preconceito, ainda com a exclusão, ainda sem acesso a vários espaços sociais. Então aí a Lei Áurea. E convido você agora a uma atividade, né? Trago um cartaz para você, olha só, né? Esse cartaz divulgando o fim da escravidão é provavelmente do final do século XX, né? O cartaz reflete o fim, né? Reflete o processo que levou o fim à escravidão no Brasil. Justifique a sua resposta com base, né, nessa imagem. Será que ela traz aí uma informação correta sobre o fim da escravidão no Brasil? E a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, hein? O cartaz reflete o processo que levou ao fim da escravidão? Vamos dar uma olhadinha aqui na resposta, né? O artista ele quis retratar, né, a abolição como um resultado, né, de brancos e negros, uma união que encerraria, né, essas possíveis inimizades e desejos de vingança. Nesse sentido, ele não retrata, né, esse processo de abolição, né? Não foi dessa forma amistosa e pacífica e com a aceitação da população africana que foi escravizada durante séculos aqui no Brasil. Ela não foi incluída socialmente e nós sabemos aí, né, dos desafios que a população afro-brasileira enfrenta no Brasil, inclusive nos dias de hoje, né? A abolição, ela não foi amistosa, portanto, como sugere a imagem, né? Pelo contrário, muitos escravizados se rebelaram contra os seus senhores. Além disso, a maioria dos ex-escravos não foram integrados à sociedade, mas foram sim marginalizados. Beleza? Aqui a gente tem, né, a nossa retomada, a independência do Brasil e o governo de Dom Pedro I entre 1822 e 1831, né? Período regencial, que é esse período entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II, são 9 anos, entre 1831 e 1840. O golpe da maioridade, né, e Dom Pedro II assumindo o trono aos 14 anos de idade. Os principais partidos políticos, Partido Liberal, que defendia uma maior autonomia das províncias, e o Partido Conservador, uma centralização política nas mãos de Dom Pedro II, e as leis abolicionistas no Brasil, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei Saraiva e Cotegipe, ou, né, Lei do Sexagenário, e a Lei Áurea em 1888. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a tua presença, agradeço ao Ronaldo, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.